Em que medida a escola trabalha de fato aquilo que preconiza a Lei 10.639/2003 no que diz respeito ao ensino da história e cultura afro-brasileira? Nós sabemos que grande parte da nossa população brasileira ela é formada pelo povo negro, pelo nosso povo, né? E essa história ela não é contada nos livros. Ela não era também contada nos livros. Há quem da década de 70, de 80, de 90, né, e por aí vai, os livros eles não tinham essas histórias do povo negro como se fosse uma história de luta, de resistência e de conquistas. Ela vem trazendo uma história de um povo que era escravo. E ela esquece de dizer que é a história de um povo que foi escravizado pelos portugueses, né? Então, nós estudamos durante todo o tempo a história contada pelos portugueses. E aí, quando vem a Lei 10.639 de 2003, que exige o ensino da história da cultura afro-brasileira nas escolas, olha que nós já estamos em 2020, e 2003 já fora pontuado a importância de trabalhar a questão das relações étnico-raciais, inclusive em 2004, a resolução de 17 de junho de 2004, ela já obriga que as escolas elas tenham essa responsabilidade de levar o ensino das relações étnico-raciais, na perspectiva de dirimir as demandas que não só se perpetuaram naquela época, mas que ainda se perpetuam, né? Dirimir o preconceito, dirimir a discriminação, e infelizmente isso ainda é muito comum na nossa sociedade, no nosso meio, nas nossas escolas, enfim, não é? Então a escola, ela desde 2003, ela já deveria trabalhar aquilo que vem tentando garantir na lei, tentando que seja garantido. Em 2008, também, na Lei 11.645, ela já acrescenta um pouco, além da educação, da obrigatoriedade do ensino dos afrodescendentes, né, afro-brasileiros, também a questão da educação indígena, de ensinar também os modos de ser e de viver da cultura indígena e da cultura negra. Isso em detrimento da formação do povo brasileiro, que é formado por essas três, né, composto pelo índio, pelo negro e pelos portugueses, mas que até então ela não foi contada nos livros dessa forma, de uma forma positiva. E aí também não é novidade para ninguém a gente saber de que há, infelizmente, a discriminação, há o preconceito, em detrimento dessa história que não foi contada. E que também certamente não será contada se nós, povo negro, afrodescendentes que somos, tivermos a nossa identidade muito bem afirmada. E quando a gente fala de identidade, não se trata simplesmente da gente adquirir talvez uma política pública, que hoje nós sabemos que existem várias políticas voltadas para a população negra, né, no que diz respeito às cotas nas universidades, enfim. Nós sabemos que existem algumas políticas, depois de muitas lutas, que não foi porque tal governo é bonzinho, mas através de muitas lutas do movimento negro e outros movimentos voltados para as questões da luta do povo negro. Então, nós, graças a Deus, temos muitas políticas hoje que, infelizmente, estão ainda no campo da superficialidade, mas que existem, e que no momento em que nós nos identificamos, nos autoafirmamos enquanto um povo negro, nós temos acesso a alguns direitos que nos foram negados ao longo da história. E é importante a gente saber e ter essa identidade afirmada, até porque como é que eu vou conquistar o meu aluno? Como é que eu vou chegar para o meu aluno, que é talvez de uma comunidade quilombola, que é algo também que a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre isso, mas como é que eu vou falar para o meu aluno a importância de eu ter essa autoafirmação garantida, a importância de eu me identificar enquanto negra, enquanto descendente de pessoas que foram aqui escravizadas,
quando eu não sei a importância de ter essa autoafirmação, de ter esse orgulho de dizer: nós não somos vítimas, mas nós somos povos que fizemos história, que fizemos memória e que estamos aí, queremos o nosso espaço, queremos o nosso direito, aquilo que é nosso. Então, falar nessa perspectiva da autoafirmação, de ter essa autoafirmação garantida, é a gente saber quais são as concepções que nos faz ser quem somos. Quem sou eu? De onde eu vim? Onde estou? Qual é a minha história? Afinal de contas, eu tenho a minha história voltada para a minha identidade negra? O meu povo, qual é a minha ancestralidade? Quando eu me identifico como tal, é muito mais fácil eu pegar essa luta que não é só de quem já passou, de que não é só quem está do outro lado, mas essa luta que também é minha, essa luta que também é do meu povo, por que não dizer do povo que ao longo da história foi e infelizmente ainda continua sendo estigmatizado, ainda continua sendo inferiorizado, enfim, o preconceito, ele infelizmente ele cega as pessoas e não percebe, a nossa sociedade ela ainda é arraigada de preconceitos no que diz respeito ao povo negro, e quando se trata da mulher negra, aí então é mais gritante ainda. Então, nós precisamos levar a discussão nas nossas práticas pedagógicas, a gente precisa levar a discussão, né, de sala de aula, enfim, para que nós possamos dirimir essa negação da afirmação. E aí, por que a negação da afirmação? Porque ninguém vai querer chegar e dizer que é negro com muito orgulho, que tem uma história, que tem uma memória, enfim, de uma hora para outra. Primeiro, nós precisamos trabalhar a importância. Por que é importante eu me autoafirmar enquanto sujeito que sou, enquanto identidade negra que tenho? E aí a gente ouve de governantes recentemente, infelizmente, representantes de uma nação, falando que não existe povo, né? Povos diferentes, não existem povos diferentes. Existe sim um povo brasileiro, sim, existe sim um povo brasileiro. Mas existe um povo brasileiro que existem várias histórias, que tem várias memórias, várias situações de vidas, modos de vidas diferentes e que faz com que nós tenhamos as nossas especificidades. Trata-se de um povo brasileiro que foi composto de três raças diferentes e que dia após dia vai se misturando cada vez mais, e a gente não pode negar essas diferenças. Nós somos um povo brasileiro de direitos e de deveres, e nós temos as nossas peculiaridades enquanto povos, conforme as nossas relações étnicas, seja o povo indígena, seja o povo negro, afrodescendente, afro-brasileiro, como queira se posicionar, ou seja, um povo oriundo de qualquer que seja uma outra etnia. Mas é importante que nós percebamos a importância de nos situarmos enquanto povo, enquanto etnia, enquanto história. Nós temos histórias diferentes. No que diz respeito à nossa população negra, nós sabemos o quão foi árduo para chegar até agora. Nós sabemos que temos direitos a serem conquistados e que sabe-se quando iremos conquistar, que ainda que estejam no papel. Mas nós sabemos que não é uma luta fácil de uma hora para outra. Isso é feito com